Bem-vindo à Fermentação Digital, eu sou Alemelo com dicas de produtividade para o seu dia a dia. Hoje eu vou contar um caso real. Um cliente que eu trabalho é uma empresa que faz preparação de alunos, para cursos de medicina, revalida, residência médica, etc. Muito bem. Eu faço para eles uma série de arquivos de PowerPoint, eles me mandam os materiais brutos e eu vou fazendo os PowerPoints para eles. Então, normalmente o fluxo de trabalho, no caso de uma correção de prova, que nem é o exemplo que aconteceu, a gente recebe um PDF da empresa que está fazendo a prova. Esse PDF ele é convertido, ele é passado para um PowerPoint, revisado e é feita a live em cima disso, uma live de correção da prova no caso. Esse conteúdo também ele vai para o Excel, eles copiam do PDF para o Excel e sobe isso para uma plataforma onde lá ele é revisado e nessa plataforma eles conseguem organizar, catalogar as questões e disponibilizar para os alunos poderem estudar. Muito bem. No caso, o que aconteceu foi que a prova aconteceu num dia e a nossa live aconteceria 4 dias depois, Então, o princípio da história seria eu receber um PDF. Essa prova, a empresa não disponibilizou o PDF. Como não disponibilizou? Cadê o PDF? O PDF vai chegar só um dia antes da live. Mas eram 100 e tantas questões, a gente não ia ter tempo hábil de diagramar, revisar tudo em um dia. Vamos fazer uma alternativa. Qual é a alternativa? Nós vamos pegar a imagem da prova, alguém vai digitar isso e fazer o texto. Falei, tá, então a pessoa vai me mandar um Word. Não vai fazer no Word. Mas não vai fazer no Word, vai revisar como? Vai fazer no Excel. Mas no Excel não tem revisão. Como vai fazer isso? Não, você vai pegar o do Excel, monta o PowerPoint e desse Excel eles já jogam para a plataforma e lá eles revisam. Então você vai trabalhar em cima do arquivo do Excel. Beleza, vou trabalhar em cima do arquivo do Excel. E no um dia antes da prova, esse arquivo de Excel seria revisado para poder fazer a live. Muito bem. Qual é o problema disso? Tem um retrabalho aí que é uma coisa que me pegou um pouco, porque a gente poderia muito bem fazer isso no Word e passar para o Excel. E no Word você tem mais facilidade para fazer a revisão. E aí surgiu a ideia para esse vídeo de hoje. Qual é a sacada? Muito bem. Primeiro, antes de tudo, vou mostrar para vocês como o pessoal fotografou a prova, manda assim para a gente ver, tem caderno rasgado, então foi digitado na mão isso daqui. Existe, eu já falei para vocês e vou falar de novo, um negocinho chamado Power Toys. Esses Power Toys, eles são umas ferramentas da Microsoft mesmo e que você consegue usar isso para agilizar o seu processo. Eu poderia usar o extrator de texto, tá? No Mac dá para fazer isso também, você pega essa imagem, joga ela no pré-visualização e marca o texto aqui, normalmente ele reconhece e você consegue colar esse texto como se fosse texto de fato, tá? Eu vou pegar aqui, questão 3, vou fazer por exemplo, tá? Essa questão 3, marquei aqui a área que eu quero que ele reconheça do texto, tá? E vou jogar isso no meu bloco de notas, vou colar, simplesmente vou colar. Então você vê, ele traz o texto certinho, uma lactente de 6 meses, nascida a termo, sem doenças, blá 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 blá, tá tudo aqui. Então eu poderia muito bem pegar esse texto aqui e já revisar esse texto, jogar isso no Word, por exemplo, se fosse o caso, eu poderia jogar isso no Word, neste caso aqui, eu vou fazer, a partir daqui, deixa eu fechar esse outro aqui, eu vou mostrar para vocês o que eu sugeri para eles fazerem, qual foi a sugestão que eu dei para eles para agilizar esse processo e permitir a revisão, tá? Aqui no caso eu estou no bloco de notas, mas poderia muito bem ser feito no Word da vida, tá? Então, primeira coisa, eu vou dar uma limpada nesse texto, então, por exemplo, aqui, a pergunta está pulando uma linha aqui, Então eu vou... Muito bem. Então o que eu tenho aqui, o número da questão, a questão em si, a pergunta, o número da questão, a pergunta que vai ter a administração de e as 4 opções de resposta. Isso aqui seria a questão 3. Aí eu vou lá, questão 4, pergunta, da questão 4, a resposta A, a resposta B, a resposta C e a resposta D.
tá? E assim por diante. Então eu poderia fazer isso daqui, ó, vou fazer mais umas 2, 3 linhas, ó. A questão 5 com isso, a questão 6 com isso, assim vai. Certo? Então o que eu tenho? Um bloquinho para cada questão. Para o Excel entender o que a gente precisa fazer um divisor entre o que a gente quer que seja uma coluna e outra. Vamos lá, vou no Excel para mostrar para vocês. A estrutura que eles mandam lá para a plataforma deles, né, aquela plataforma onde eles cadastram todas as perguntas e respostas, né? O Excel precisa ser montado dessa maneira, tá? Questão, pergunta, resposta A, resposta B, resposta C e resposta D. E aí tem na plataforma deles, né? Qual é a alternativa? Bom, vou pôr assim, ó, correta, tá? E aí eles fazem os comentários da A, uns comentários da resposta da opção B, comentários da opção C e comentários da opção D, tá? Eu vou até mudar a brincadeira. Vou até mudar aqui, ó. Vou pegar essa daqui, ó, e vou colocar aqui na frente, ó. Quer ver? Pera aí. Deixa eu inserir uma linha aqui só para mostrar para vocês o que acontece neste caso. Tá? E esse daqui eu não preciso. Tá? Então eu inverti aqui de propósito, tá? Na verdade aqui era para ser a pergunta e aqui a resposta correta. Muito bem. Faz de conta que é isso aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o número da questão, eu tenho a pergunta, eu tenho a resposta A, B, C e D. Para a gente importar o texto, né, a gente tem uma maneira de você importar um texto usando separadores como tabulação ou como ponto e vírgula. Porém, são informações que muitas vezes estão no texto. Às vezes no texto da pergunta eu tenho lá um ponto e vírgula, ou a tabulação não vai me atender do jeito que eu preciso, tá? Então o que eu sugeri para eles? Usar um caractere que muito raramente vai aparecer numa questão. E eu sugeri que usasse essa barrinha aqui, ó. Então no final de cada, vamos dizer, coluna, né, do que eu quero que seja coluna, eu pus uma barrinha dessas, tá? Aqui, ó. Barrinha, barrinha, barrinha. E aqui eu vou fazer uma coisa, ó. Barrinha, 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 e assim vai. Muito bem, barrinhas colocadas. Só que tem um detalhe. Eu tenho aqui, ó, o número da questão, pergunta, e tem uma outra coluna que eu não quero que apareça, que é a resposta correta, que é a coluna da resposta correta. Então, no caso, eu tenho questão, tá aqui, defini a coluna aqui. Eu tenho pergunta, fechei a coluna aqui. Eu tenho que pôr mais uma coluna. Então, depois da pergunta, eu tenho que pôr mais uma barrinha. Tá vendo? Porque aí eu estou dizendo para o Excel, vou dizer para o Excel o seguinte: amigo, quando eu chegar na barrinha, você cria uma coluna. Então aqui no caso eu vou ter que criar uma coluna vazia, tá? Eu tenho um espaço aqui que é a coluna vazia. E para o Excel entender, eu preciso que todo esse bloco aqui, ou todo esse bloco, ou todo esse bloco, estejam numa mesma linha. Então, eu estou aqui eu estou com visualização de corte de linha, tá? Mas na hora que eu der um delete aqui, ele está subindo tudo para uma linha só. Tá? Então, ó, eu pus pergunta A, pergunta B, pergunta C, pergunta D. Agora eu vou para 4. As perguntas. Tá? Então, as perguntas todas aqui. Pergunta 5. Olha como está a estrutura do meu texto. Tá? Eu tenho, em cada linha, eu tenho a mesma estrutura e eu faço 10 colunas aqui. Ó. Coluna da questão, coluna da pergunta, coluna em branco, que é onde está a correta, coluna da resposta A, B, C e D. Muito bem. Isso daqui é meu texto. Tá? Não vou nem salvar. Então, meu texto ficou aqui, tinha passado um aqui, eu já corrigi, tá? Então, ó, eu vou pegar esse texto todo, vou copiar e vou colar aqui no Excel, certo? Comando Ctrl V, ele colou. Então tá, ó, questão 3, questão 4, questão 5. Porém, tá tudo numa coluna só. Eu vou abrir para vocês verem, ó. Tá? A coluna, a pergunta, a coluna da pergunta, etc, etc, estão vazias. Tá tudo aqui na coluna A. Qual era o caminho normal de fazer isso? A gente vai converter isso para texto. Como? Né? Converter isso para coluna. Tá aqui, ó, em dados, né? Na aba dados, você vem aqui e fala texto para coluna. E aí começa a brincadeira. Qual é o primeiro passo? Se eu estivesse trabalhando, se eu estivesse importando esse texto, abrindo, ele perguntaria: você está com coluna fixa? Não, eu estou com uma coluna delimitada. É um texto que está sendo delimitado por um
Caractere. Tá, muito bem. Qual é o caractere que você está delimitando? Você pode usar tabulação, semivírgula, vírgula, espaço ou, no meu caso, outro, que eu escolhi outro. Poderia pôr aqui um emoticon, uma carinha, por exemplo, ele entenderia, tá? Vou pôr aqui a minha barrinha, ó. Ele já quebrou, coluna 3, aqui a coluna do número, coluna da pergunta, coluna das respostas, tá? Vou pro próximo. Eu posso até formatar isso já, tá? Então, por exemplo, aqui no caso, o que que é? Ah, é número, então tudo bem, ele vai entender que é número. Isso daqui é texto, e eu poderia dizer, esse aqui é texto, o outro vai ser, sei lá, data, e assim vai, tá? Então, olha o que ele fez. Eu tenho aqui o número da pergunta, a pergunta, o buraco vazio que vai ser colocado depois, quando sair o gabarito da resposta correta, a resposta A, resposta B, resposta C, resposta D. Tá? Então, rapidamente eu converti. O benefício disso, eles conseguiriam revisar o texto no Word, isso aqui funciona no Word também, tá? Eles revisariam o texto no Word, eles revisariam com qualidade, né, para poder trabalhar isso legal, distribuir aqui, e daqui eu consigo ir pegando esse texto aqui e jogando no meu PowerPoint, que eu for fazer a minha apresentação lá, por exemplo, onde eu tiver, deixa eu pegar aqui um exemplo, ó. Pegar esse, não, esse aqui eu não quero, esse aqui é muito feio, esse aqui mesmo, ó. Então eu poria aqui, ó, o enunciado da pergunta, e aí eu teria as 4 respostas aqui para fazer a minha questão, e isso vai para o ar bonitinho com o layout que a gente já tinha definido, tá? Então, repassando, digita no Word aqui, ó, com calma, com tranquilidade, né? Você já vai corrigindo, ó, a hipersegmentação é hipersegmentação, e você pode pegar o do Word, copia aqui, te coloca o texto aqui, mesmo sendo do Word, e você pode fazer a mesma história, ó, delimitado, próximo pela barra, vai, e acabou, e ele trocou aqui. Tá? Então eu tenho, tanto faz, eu usei o editor de texto que estava na mão, mas eu posso fazer aqui no Word também, inclusive copiar o texto da imagem direto para cá. Essa foi a dica de hoje, essa é a fermentação digital. Dá uma assinada no meu canal aí, por favor. Muito obrigado, conta para os amigos que tem muita gente que precisa de ajuda para fazer essas coisinhas. Um abraço e até a próxima.